vou trazer para vocês um ensino muito, muito edificante, que na realidade, para mim, é algo muito. Eu sou um homem de palavras, né? Falei no canal menor, que a gente tem dois canais, que eu ia fazer esse vídeo. E para mim, eu já falei vários ensinos bíblicos, porque eu fui chamado para ensinar, o Espírito Santo me chamou para ensinar. Então, para mim, eu creio que vai ser, para mim, sem dúvida, um dos ensinos mais tremendos que eu já dei aqui no canal, tá certo? Lembro vocês que vocês foram notificados pelo aplicativo do Ministério de Santidade e Arrependimento. Muita gente ainda não baixou o aplicativo. Eu acredito que você ainda não saiba. Ele vai te ajudar muito, muito, muito a vocês interagir, tá bom? Com o aplicativo, que é esse aqui, ó. Você vai abrir o Play Store, vocês estão vendo aqui, ó. Você vai abrir o Play Store. Nós temos aqui os aplicativos de várias igrejas. Os nossos são os mais baixados. Esse aqui é o aplicativo da igreja, tá bom? Você vai clicar aqui, ó. Clicou, põe para fazer o download, tá bom? Tá aqui na tela do seu celular o download. Deixa eu aumentar um pouquinho de brilho aqui para vocês verem. Aqui, né? Você põe para instalar. Esse aqui já está instalado. Você vai abrir o aplicativo e aqui você recebe as notificações, tá bom? Dos vídeos. Quando estou ao vivo, vem para você. Lembrando, vocês podem olhar bem aqui no cantinho, olha, tem uma luzinha azul. Essa é a notificação que eu acabei de falar nesse vídeo. Lembrando vocês que você batendo e batendo em cima já abre no aplicativo. Ele vai te dar essa tela, tá bom? Vai te dar essa tela, vai também aqui em cima. Se você quiser colocar um sininho, quiser colocar, né, um barulhinho, vocês colocam. Aí vocês abaixam, apertem aqui, ó, ao vivo, no YouTube, e vai já, olha lá, estou ao vivo, olha só. Aqui, ó, vai aparecer ao vivo. Estou ao vivo, olha só. Aqui, ó, vai aparecer ao vivo. Estou ao vivo, olha só. Aqui, ó. Amém? Então, é simples e fácil, é de graça, tá? Tá lá no Play Store, tá bom? Play Store, um aplicativo muito bom no YouTube. Se você quer continuar recebendo os ensinos, as notificações, você vai lá no Play Store, tá bom? E baixa o aplicativo Santidade. Alguém recebeu a notificação através dele? Alguém? Muita gente reclamando. Bom, vamos lá, tá? Já fiz aqui tudo para vocês, de graça, tá? Tudo para que vocês recebam. Alguém já recebeu a notificação aí? Tá bom? Alguém já recebeu? Tá bom? Amém. Igreja, hoje eu vou trazer para vocês algo muito, muito interessante e assustador, né? Ninguém quer falar de morte, ninguém quer ouvir sobre a nossa, vamos colocar assim, a nossa visitação, né? Aquela que estava esperando e vai esperar você, vai esperar eu, e já recebeu várias pessoas, né? Quem é a Dona Morte? Qual é o peso que ela tem? O que ela traz, né? Vamos começar a entender que Jesus veio trazer a vida em meio à morte. Então a morte operava através dos pecados dos homens. Mas se a gente for analisar bem, quem é ela, né? Quem é essa Dona Morte? Queria dizer para vocês que vocês estão olhando que estou bem cansado, dirigi hoje 15 horas no volante, tá? O Luciano está ao vivo aí, o meu irmão está ao vivo, fiquei 15 horas no volante, desde manhã, fazendo a obra de Deus, atrás das coisas da igreja, tá bom? Vamos lá, sempre, sempre, graças a Deus. Quem que é a Dona Morte? Quem será? O que trouxe para nós? O que susto é esse de acreditar que existe alguém que vai nos matar, que vai um dia nos encontrar, tá certo? Quem é essa? Da onde ela surgiu? Por que que ela veio? Então nós vamos ver agora com muita clareza realmente o que é a Dona Morte. Bom, para você não sabe, a morte ela chegou, ela não chegou, ela foi procriada. Por que procriada? Porque ela saiu de uma criação. Ela saiu da vida. A morte saiu da vida. Sim. Quando houve a existência do ser humano homem, quando o homem peca e da criação da vida também dos seus santos anjos, começa a se achar iniquidade neles. Mas como pode da vida gerar a morte? Quando a vida é desobedecida,
quando a vida ela é tirada, tem que entrar alguém. Nada fica vazio nas escolhas humanas e tampouco nas decisões da própria criação. Então, quando a vida é aborrecida, a morte é idolatrada. Quando o quente não é frio, quando o direito não é esquerdo. Então, o balancete da alma e também da condição de vida. Aí vem da vida virar a morte. Por isso que toda palavra tem um sinônimo: quente, frio, alto, baixo, direita, esquerda, vai e volta. Então ela saiu. Isso é um equilíbrio divino. Não podemos falar acerca de como acontece isso, porque as coisas reveladas são para nós e as encobertas são para Deus. Agora, a morte. Existem vários tipos de morte. Existiu a morte de Cristo, que foi diferente de todos. Morte de homem, morte espiritual. Existe a morte em pecados. Existe a morte universal, né? A morte universal que nós conhecemos, que é a morte do pecado, tá bom? Vocês não vão compartilhar esse ensino, não? Vocês não têm dó do pastor? Olha o tamanho da minha zoleira. Eu tô cansado, tá descansando. Vocês não têm, não é honrar os, vocês não honram os profetas? Não. Tô aqui, só Deus sabe como eu tô aqui, dando ensino, tá? Com muita dificuldade. Vamos lá, tá bom? Vamos lá, tá? E eu não vou dormir porque eu amo fazer a obra de Deus, mas assim como o meu sacrifício é feito, o seu não é um sacrifício, é um botão que você aperta. Vamos honrar a obra do Senhor, amém? Vamos lá. O que é a morte? Vamos abrir comigo. Cadê a Bíblia? Todo mundo pegou a Bíblia? Quem pegou a Bíblia? Quem pegou a Bíblia? Eu quero saber quem pegou a Bíblia. Alguém está com a Bíblia aí? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. 2 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Samuel 14, 14. Vocês que estão aí, já compartilham 2 Samuel 14, 14. Vamos ler o que está escrito lá. Olha o que diz. Certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não pode juntar mais. Deus, porém, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. Amém? Olha só que forte. Nós, logo, logo, iremos partir deste mundo. Quando Jesus falava, não juntai tesouros na terra, onde o ladrão rouba, ele já estava convicto da sua morte. Quando Jesus disse, olha, esse tempo vai ser caído, em terceiro dia eu vou ressuscitar, ele já sabia da sua morte. Quando ele vai orar e diz, Senhor, afaste de mim esse cara, ele já sabia dessa morte. Quando ele chora por Jerusalém, ele já sabia da sua morte. Então Jesus já sabia. E nós sabemos também. Mas a diferença de Jesus e nós é que Jesus era Deus. E todavia que ele fechava os olhos, o mundo espiritual vinha até ele e o futuro que assim ordenara acontecer. Mas você não sabe se vai morrer amanhã. Jesus sabia. Porque ele sentia que estava próximo ao ponto de falar, é necessário, basta que aproxime o traidor. Jesus sabia o dia que ele ia morrer. Ele sabia a hora que isso ia acontecer. Jesus sabia tudo, mas você não sabe. E aí que é o problema. Você não sabe se amanhã, ou esse Natal, ou Ano Novo, vocês vão estar comendo frango, peru, porco. Muitas vezes vocês estão pagando já passagem para ir para sítio. Quem sabe muitos vão bater carro na ida. Quem sabe na hora que você estiver voltando, você, a sua família, os seus filhos, capota o carro e vocês morram, né? Ou quem sabe o carro pega fogo, vocês morrem queimado vivo. Ou se cata um câncer esse ano e vem tipo, um câncer maligno, você fica no hospital 30, 40, 70 dias e morre e tal. Ai, pastor, misericórdia. Exatamente. Você sabe por que você fala misericórdia? Porque vocês não encararam e não estão preparados para encarar essa mulher aqui. Eu falo mulher entre aspas, dona morte, né? Então, cada um tem sua hora? Não. Negativo. Não é projetado, chegou a hora, acabou, já era. Não é assim. Não é assim que a gente tem que trabalhar. A gente tem que entender que toda ação também tem uma reação. Se o menino ficar orando, ele não vai morrer no assalto. Então, Jesus falava, honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra.
porque a morte estava sobre a terra. Então tem alguns fatos de vigilância, oração, que nos impedem dela pegar nós em pouco tempo antecipado. Nossa, gente, que ensino maravilhoso. Nunca visto no Brasil esse ensino. Nunca visto. Desse jeito aqui não, Jesus. Então tem muitas, ela existe, ela te rodeia e ela ruge como um leão que se possa tragar, lembrando que Satanás puxa para dentro, Deus sopra para fora. A Bíblia diz que um sopro de suas narinas, Adão vê a vida, mas através de estragar a vida pela morte, Jesus faz assim, o diabo vai, ele puxa, ele pega para ele, Deus dá a vida e o diabo a toma. Eita, não, vou embora para de ensinar que é muita sabedoria vindo dos altos céus, e eu já começou a sabedoria a bater na minha cabeça, e eu já começo, a quem se possa tragar. Eu vou para lá que eu estou cansado e também eu vou esperar um pouco. É muita coisa gloriosa, aleluia, glória a Deus. Eu estou gripado, ele dá um glória a Deus bem forte. Então olha só que interessante, um dá, outro ele tragar, a quem se possa tragar. Então essa questão da morte é muito mais terrível, tenebrosa. Ela está em todos os lugares. Então, a morte está em todos os lugares. Agora, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer para que essa morte não venha aniquilar a vida e não venha nos tocar? Por que ela foi lançada na terra? Por quê? Por que ela foi lançada na terra? Qual é o motivo? Qual é o motivo que ela se procriou tanto? Qual foi o motivo que ela veio, se procriou tanto? Qual motivo? Que motivo? Ela está chegando. Ela vai te pegar. Ela está chegando, igreja. Dá uma atenção, porque você vê que esses gritos e esse suspense é algo de trevas. Então, por que ela existe? Como ela consegue existir em meio a tanta vida que Deus nos derramou? Presta atenção. Jó dizia uma coisa no Jó 30, 23. Eu sei que me levarás à morte, o lugar destinado a todos os viventes. Então, automaticamente, vemos que todos os lugares dos viventes é a morte. Então, quem tem vida vai morrer. E quem tem morte pode ainda ser que possa ressuscitar. Nós estamos falando de uma morte que veio através da desobediência humana, que originou o salário, do pecado, ou seja, a morte. Mas o dom gratuito de Deus seria a vida eterna. Mas vemos algo que muito glorioso e que nenhum dos tais que teve uma relação com Deus passaram por ela e ressuscitaram. Ninguém conseguiu vencer a morte. Elias morreu e não venceu. Moisés morreu e não venceu. Ninguém aqui terreno, no plano terrestre,
conseguiu vencer a morte. Mas Jesus, ele foi o único. Porém, a Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que toda a honra, toda a glória foi dada a Jesus Cristo, porque ele venceu a morte. Onde está o inferno, a rebelião, onde está a morte, a tua vitória. Então, ela é um ser, o Espírito Santo é um ser, a morte é um ser, também é um ser, tá? É um espírito de morte, tá? Ele age em várias situações, ele acha em várias situações. Desculpa, refutando aqui a mim mesmo, Elias não provou a morte, tá? Desculpa, eu ia falar Eliseu. Elias foi arrebatado, tá bom? Desculpa aqui, estou ao vivo, muita informação. Então, auto que se cumpra nas escrituras, a gente vê que o tempo da morte, o tempo que ela exerce é tenebroso. O tempo da morte é tenebroso, mas também dando uma disjunção de Elias, que Elias não venceu a morte no plano terrestre, então nessa parte eu estou certo, tá bom? Então Jesus foi o único que recebeu a morte e venceu a morte no plano terreno. Ninguém conseguiu fazer esse feito a não ser a Jesus Cristo, né? Pode ver que Marília Mendonça morreu, não ressuscitou, famosos morrem e não ressuscitam, mas Jesus foi o único. Por quê? Porque foi tragada a morte. Mas calma aí, se ela foi tragada, por que ela existe? Vemos que quando Salomão escreve acerca da morte, ele está falando lá em Eclesiastes, lá no capítulo 8:8, ele diz assim, ó, olha só que interessante: ninguém há que tenha domínio sobre o vento para o reter, assim também ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Como não há, aliás, em época de guerra, tampouco a impiedade libertará os que praticam. Aí vem Paulo em Romanos rebentando, 5:12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E é o que eu estou falando para vocês. Essa originou com força por causa do pecado crescente. Ou vamos analisar. A morte cresceu, por quê? Porque o pecado cresceu. Quando o homem continuou mais pecar, mais a morte imperou. Então ela sustenta do seu pecado. O salário do pecado é a sua morte. Lembrando que veio através do pecado a desobediência, que foi um do pecado que Eva cometeu. Então, por se aumentar o pecado do mundo, o amor de muitos se esfriará. E amor simboliza a vida. Então a vida ficará muito escassa e a morte imperará. É por isso que você liga o jornal a assaltos, a homicídios, a sequestros, a tiroteios e também a assassinatos, enfim, vários graus de morte humana, mas também vários graus de morte espiritual, como o funk, como o sertanejo, como o rap, como o samba, como todas as pessoas que estão na morte dançando para Satanás e fazendo gírias, cantando para demônios. Então, a morte, ela não vem somente fisicamente, ela vem no plano espiritual, físico, sentimental, emocional. Tem muita gente que está morta espiritual, outros estão mortos sentimental, não consegue amar mais ninguém. Então ela tem vários, é uma árvore infrutuosa. É uma árvore que não dá frutos. Então, se ela não dá fruto, ela tem que ser cortada. Mas Jesus está esperando que a morte cresça mais. Porque é necessário que ela cresça mais, para que a vida venha manifestar e a morte será aniquilada. Eita, glória a Deus! Então a morte será aniquilada, veremos a vida reinando novamente. Mas tem um porém aí nessa história, tá? Tem um porém muito grande. No tempo do fim, a morte ela ganharia muito mais força, porque vemos que os homens seriam ingratos, profanos, amantes de si mesmo, presunçosos, aborrecedores de Deus. Então, quase a chance de 1% a gente vê a vida operando. Porque por isso que nós vamos ser odiados, vamos ser massacrados, vamos ser perseguidos. Por quê? Porque, meus irmãos, a morte irá operar no mundo, tá bom? E já está operando com muita força. Lembra que diz, como o homem está exposto a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então, a morte, ela é universal, tá certo? E lembrando que a Bíblia menciona que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Espera aí, vale da sombra da morte. Espera aí, vamos raciocinar. Que ensino lindo, né, gente? Não é lindo o ensino? Tudo aqui é lindo. O pastor é lindo, o ensino é lindo, a sabedoria é linda, Jesus é lindo. Tudo aqui é bonito. Está no canal certo, que vai te levar para o céu.
Então, olha que interessante. Se nós formos analisar bem, se nós olharmos para esse exercício de percepção, nós olhamos que a sombra da morte. Então, se a morte ela existe, ó, eu vou falar algo que vocês vão falar assim, Jesus, só Deus para nós ensinar isso. A morte tem vida. Sim, porque se a morte tivesse vida, ela não existia. Por que a morte tem... Ai, a morte tem vida? Essa foi forte, hein? Essa foi forte. A morte tem vida, meu Deus do céu. Sim, porque ela é existente. Mas a questão é que ela não que ela tem uma vida geradora de frutos de novidade de vida, não. Ela é existente. Ela foi procriada, tirada da vida. Por isso que automaticamente ela existe. Não que ela tenha vida própria. A morte não pode ter vida própria. Ela foi tirada da desobediência onde gerava a vida. É como se fosse um corpo, um câncer fora do corpo. E a desobediência veio gerando a morte, e o pecado vem crescente a morte, o reino da morte, o reino das trevas, que gera em torno de Satanás e seus demônios, juntamente para a desobediência, porque Satanás desobedeceu e ele gerou para ele assim a condenação de morte. E essa morte foi lançada na terra através da desobediência de Adão e Eva. Então, se não obedeceram à vida, relataram o processo da morte. Agora, eita, glória a Deus, aleluia. Então, é tão interessante que ela não é para todos uma ruína. A morte não é para todos uma ruína. Né? A Bíblia menciona, né, em Salmo 116, verso 15, se você quiser ver lá, porque preciosa é a morte dos santos para o Senhor. Então, Deus usou a categoria da morte para ser precioso para Estevão, para muitos que morreram, como Bartolomeu, Tiago, Pedro, Paulo. Né? Então, para Deus é muito glorioso acerca do poder da morte, que leva os seus filhos para junto de ti, porque a vida já levou. A vida, quando a gente aceita Jesus, nós estamos em vida, estamos ligados em Cristo. Mas o único jeito para nós estarmos junto com Cristo é através da morte. Então Deus fala o quê? Preciosa para mim essa hora. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo a Bíblia Sagrada diz que até na morte o justo tem esperança. Então imagina, até na morte o justo tem esperança. O que é esperança? É a fé. Então o homem morrendo, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu e diz, ó, eis que vejo o céu aberto e na direita do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Então até na morte de Estevão ele viu a fé, ele andou na fé, ele levou consigo a fé, o poder que ela tem. Então Paulo diz, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então se eu viver é bem, se eu morrer é lucro também, porque eu estarei com Cristo, né? Então alto que se contraz numa versão de morte é os justos, porque se eles caírem, eles estarão com Cristo nos céus. Amém? Lembra que morreu o mendigo e foi levado ao seio de Abraão? A morte levou o mendigo para mostrar para aquele rico que a morte ela não pode tocar nos santos de Deus. E eu daqui a pouco, no final do vídeo, vou estar explicando como é depois da sua morte que acontece esse processo. Então, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, né? A Bíblia fala em Hebreus 11:13, todos eles morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e saudaram, e confessam que era estrangeiro e perdido na terra. Morreram na fé, como eu falei agora há pouco, morreram com esperança. E olha, muito glorioso é, meus irmãos, né? Morrer com Cristo. Mas a morte, ela tem poder sobre todos para derrubar o corpo, mas ela tem poder somente nos ímpios quando o corpo acaba de ser caído ao chão.
Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Esse ensino está maravilhoso. Cada coisa que você está colocando na minha cabeça, na minha boca, Senhor, muito obrigado. Porque depois que morre, a morte não tem mais vitória. Mas para derrubar o teu corpo, ela tem poder. Mas depois da morte, só os ímpios que ela consegue entrelaçar. Por quê? Porque eles são de morte. O que diz? Aquele que está vivo, vivendo em prazeres, está morto. Aquele que está vivo, vivendo em prazeres, está morto. Então, a morte tem associação com os mortos. Lembra, Jesus falou assim, ó, deixa os mortos sepultarem os mortos. A sabedoria que Deus me deu, meus irmãos, ela impacta o Brasil. Jesus, ele me deu uma sabedoria impressionante. É muito forte. Deixa os mortos sepultar os mortos. Porque eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eita glória, eu quero dar um glória, mas não consigo, estou tão cansado que eu quero dar um glória, né? Nossa, que ensino maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. Muito forte, muito forte. Tá, quando a morte ela ataca o físico, ela vai para o mundo espiritual. E como acontece, irmãos, tudo que você padece na carne, você se torna afligido no espírito. Vamos colocar, eu adulterei, transei com uma pessoa que não era a minha esposa. Automaticamente, vemos que uma corrupção do corpo que gera a morte. Quando você peca, qualquer tipo de pecado, prostituição, adultério, cigarro, vício, tudo que não vem do agrado do Senhor, a morte te toca. A morte, né? A morte te toca. Então ela toca você para que você entenda que você está sendo convidado, sendo um convidado especial da festa para um convite de eternidade. E aí vem a separação, por isso que quando você perde, você fica vazio, fica triste, sem esperança, até mesmo você não tem mais aquele glória a Deus tem alto, você não fala mais convicção, porque você foi tocado pela morte. É um convite que ela faz para você, vem, não foi gostoso? Foi maravilhoso. Continua, vem comigo, né? Mas aí o Espírito Santo, ele veio para quê? Para não perder tanta gente assim na morte. Convence, não faça mais. Tá bom, Senhor, me perdoa. Quando vem o perdão, quem confessa, deixa alcançar a misericórdia. E aí, a misericórdia cobrindo vocês novamente vão para a vida. E é tremenda a morte e a vida brigando todos os dias. Pode ter certeza disso. E a morte espiritual? Porque não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dali já começou a morte espiritual, né? Lembra que Ezequiel diz em capítulo 18, versículo 20, ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a mão do pai, nem o pai leva a mão do filho. Mas se o ímpio se converter, certamente viverá e não morrerá. Pela justiça que praticou, viverá. Tá vendo? Voltou a fazer justiça, está vivo. Viram aí? Voltou a fazer justiça, está vivo. E isso que vocês devem colocar na mente de vocês. Se fizer juízo e justiça, certamente verá e não morrerá. Pela justiça que praticou, viverá. Certo? Porque o salário do pecado é a morte. Vocês sabem muito bem disso. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, que está lá em Romanos, lá no livro de Romanos 8:6. A inclinação da carne é morte. Por isso que eu estou te falando para vocês, a carne para afligir o mundo espiritual, o espírito, então a aflição do espírito. Amém? Bateu na carne, bateu no espírito. Criou na carne, gerou a morte. Criou no espírito, vida. Carne, morte. Espírito, vida. Carne,
morte. Espírito, vida. Espírito, vida. Carne, morte. Carne, morte. Espírito, vida. Carne, morte. Espírito, vida. Carne, morte. Espírito, vida. Carne, morte. Não deu problema no vídeo, não. Eu só repeti várias vezes para vocês verem que realmente a morte toma a proporção para destruir sua vida através das ações da carne. Então tem que tomar muito cuidado como eu sustento a morte através dos meus prazeres. A morte dá prazer, tá certo? Por isso que todo mundo está morrendo. A morte te dá prazer, certo? Tem que tomar muito cuidado nessa questão. Ela dá muito prazer. Olha só, que eu achei muito interessante, que eu também coloquei aqui. Tiago 5,20 diz assim, ó. Sabia que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecado. Então, quando o pecador se desvia da morte, ele salva a sua alma da morte. E ainda nós que ajudamos, cobriremos a multidão de pecados. Agora, o que ele quer dizer com isso? Olha, você ganhou uma alma, então vai tirar todo o peso de morte sobre a tua vida, porque os seus pecados, ele faz tirar a morte. Então, nós vamos tirar um peso muito grande do Senhor aí. Olha que interessante. Então, muitas pessoas estão achando que está vivo, mas está morto. Muitos pensam que estão vivos. Olha só. Ó. Provérbios 21:16. Abre aí com você. Eu vou esperar você abrir essa palavra. Provérbios 21:16. Olha que interessante. O homem que anda desviado do caminho de Deus, na congregação dos mortos repousará. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Jesus, porém, lhe diz: segue-me, deixa os mortos segurar. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Lembra? Parábola lá que saiu da vida, foi fazer os prazeres lá, comeu com os porcos, pegou a herança do pai. Aí o pai falou: foi encontrado? Estava morto, né? Reviveu. Então todos aqueles que estão em prazer, estão vivos, estão mortos. E ele lá, o filho pródigo, vivo, foi gastar os prazeres do mundo. E o pai chamou ele de morto, que se ele voltasse, ele ia ressuscitar. Que se ele voltasse, ia voltar novamente a ter vida e luz e paz e águas de vida serão. Mas ele não, estava lá, então estava morto. Por isso que ele falou: aí foi encontrado meu filho. Estava perdido, foi encontrado, estava morto, ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios também tem algo muito interessante que diz que Jesus, ele vivificou estando nós mortos em nossos deleites e pecados. Efésios 5,14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levante entre os mortos, Cristo te iluminará. Tem mais, Colossenses 2,13, e a vós que estáveis mortos em vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, purificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Mas a que vive em prazeres, mesmo não está vivo, está morto. Então, olha que interessante. E a morte ela é tão terrível. Como ela é? Qual que é o rosto da morte? Né? Qual que é o rosto da morte? A morte, ela gera o quê? Quem é ela? Primeiro, eu quero dizer para você, existem vários tipos de morte. Mas se você falar, dar uma face para a morte, essa caveira que vocês estão vendo aí no vídeo, aqui no título do vídeo, essa capa. Por que é uma caveira? Porque caveira não tem vida. Caveira já está um homem morto. Nós temos um demônio iluminado chamado Exu Caveira das Almas. Esse é responsável por quase 90% dos acidentes no trânsito, de assassinatos, de assaltos para a morte, de todos os tipos de comportamento. Ele tem um domínio muito forte no mundo espiritual, essa caveira com uma força na mão, um capô. Esse é o Exu Caveira das Almas. Na Umbanda é festejado bastante, embora temos que lembrar, maior que está conosco, mas ele anda, ele essas horas está andando, babando pela sua alma, louco. Essa mesma noite te pedirão a tua
Não travou, não. A tua alma. Então, quem vai pedir tua alma? Quem vai pedir tua... A minha pessoa que está travada. Quem vai pedir a tua alma? Os demônios. Eles estão pedindo a tua alma. Agora, como é? Então, falar de vida, por que a morte ela é muito complicada? Porque nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de vida, só vida, só vida eterna, só vida, 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 vida. E aí esquecemos que existe a morte. Entende? E aí que é o problema. Quando nós falamos muito de vida, esquecemos da morte. E não podemos esquecer dela. Que todos os dias ela está batendo na porta do teu carro, no pneu do teu carro para furar e você capotar o carro. Está batendo no teu coração agora com o câncer. Então você hoje que está aí, você está preparado para enfrentar a morte? Quem vencerá enfrentando a morte? Quem será que vai poder vencer enfrentando a morte? Será que o homem ele tem esse poder de enfrentar a morte e vencer a morte? Não tem. Mas veio através do sangue de Cristo, da misericórdia do Senhor e da palavra cumprida em vosso templo mortal, aonde operou a morte, gerou a grande vida. Essa caveira está hoje olhando você, querendo te tocar. E muitos espiritualmente estão abatidos, mortos espiritualmente. Pastores mortos espiritualmente estão pregando. Irmãs mortas espiritualmente estão pregando. Aleluia, glória a Deus. Mas muitos naquele dia vão gritar de dor. Você vai enfrentar essa caveira. Logo, logo ela está vindo te buscar. Então você precisa se preparar para encontrar a morte e não ligar para as coisas desta vida. Não ligar para as coisas terrenas deste mundo, desse século vindouro. Não liguem para isso. Busquem a vida, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Foi Jesus que disse isso. Então, se Ele pode hoje te ajudar, estenda a tua mão, cansada de pecar, e fala para Jesus: Senhor, me leva para o céu, porque o mundo será destruído. Esse mundo está acabando, igreja, e a morte, a sua vez, para descer à sepultura, está chegando. Ninguém vai poder te salvar. Só vai você sozinho, o teu carro, o teu dinheiro, a tua mansão. Ninguém pode, ninguém vai parar você. É daí para a cova. O teu corpo ficará na sepultura, enquanto a alma se ficará do corpo para uma eternidade sem fim. Tanto ela para o céu, para o inferno. Basta o que você fez, basta de entender o que você está fazendo no seu dia a dia. Lembrando que muitos homens não provaram a morte, porque não era digno de provar a morte. Então preste muita atenção, reveja esse ensino de novo, comente esse ensino, tá? A coisa é muito mais séria que a gente pensamos. Essa caveira existe, a morte existe, e ela está pedindo a tua alma nesta noite. Louco! E quando eles te pedirem a tua alma, quem te levará e com quem irá? Dá medo, não dá, igreja? Dá medo ou não dá? Fala a verdade. Você que está em casa, dá medo ou não dá? Porque a gente sabe que a gente deve. Amém? Então Jesus veio para dar vida com abundância. Então aceita Jesus na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. Um abraço, não dá mais, estou morrendo de sono, vou descansar um pouco, cheguei de viagem agora. Deus, obrigado pela sabedoria que o Senhor me deu, obrigado por esse tempo maravilhoso que eu tive aqui, mesmo com pouca dificuldade, mas ensinando este povo. Obrigado, Senhor, estou sentindo a tua presença muito forte. Cuida deste povo que está aí, abençoa onde eles estiverem, o seu trabalho, tudo que eles tiverem, e não deixa a morte operar na vida deles. Olha, pelo meu cansaço e a força que eu tive,
agradecer ao Espírito Santo que me ajudou bastante. Eu quero no mínimo aí 700 comentários e compartilhações. Compartilhe. Logo, logo vai ter a segunda parte da morte, hein? Vai ser muito forte. Um abraço. O tempo passou rapidinho, né? 40 minutos foi muito rápido. Um abraço. Comentem o que vocês acharam do ensino. Quem achou do ensino, comentem. Compartilhe. E queria, antes, mas queria agradecer ao dizimista ofertante, que foi tremendo o que aconteceu hoje. Vou postar no canal menor o que aconteceu. Foi tremendo. Muito lindo o trabalho que vocês fazem em ofertar nesse ministério tão abençoado. Um abraço. Fico na paz e até a próxima. A paz, segunda parte vem aí, logo, logo. Deixa eu descansar. Deus abençoe. Espírito Santo, está entregue. O que o Senhor mandou falar, está entregue. Não me justifica nessa hora e me dá força. Muito forte. Quem gostou do ensino, comente. Um abraço. Até a próxima. Amo vocês. Ó, lembrando, se cuidem, por favor. Se vocês me amam, faça isso pelo menos por mim. Tá? Por Jesus é principal, mas por mim. Não deixe a morte estragar. Vigia, ora e vamos embora daqui, porque a morte está tomando essa terra. Vamos embora. Não dá mais tempo para ficar aqui. Nova Jerusalém? Isso aí, vamos nós. A paz.